Olá, você que nos acompanha pela SGC-FM, Rádio Alvorada, no nosso portal SGC e também pelo nosso aplicativo SGC Play, em multiplataforma. Nós estamos ao vivo diretamente do Parque Vandeci-Hack, em Ji-Paraná, onde acontece a 13ª edição da Rondônia Rural Show, essa feira internacional que visa trazer tecnologia, técnica, conhecimento, trocas de informações entre produtores do setor produtivo de Rondônia durante toda uma semana. A expectativa nesse ano é que passemos aí dos mais de 470 mil visitações e também superemos o número de volume de negócio do ano passado, que ficou na casa de 5,1 bilhões de reais. E claro, a gente está aqui fazendo a nossa cobertura com todo o aparato comunicativo do SGC e nesse momento a gente inicia uma entrevista muito importante, um papo muito rico com o presidente da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras em Rondônia, o Salatiel Rodrigues, e também está com a gente o empresário e ex-senador Assir Gurgaks, que vamos tratar dessa temática do cooperativismo e também do quanto que a política pode ser essa parceira do cooperativismo aqui para o estado de Rondônia, como tem sido também ao longo desse tempo. Vou começar com quem está mais imediatamente. Salatiel, presidente da OCB, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia aí o ex-senador Assir Gurgaks. Bom dia a todos aí do Sistema GUL de Comunicação, que está linkado para todo o estado de Rondônia. E aqui estamos aqui para bater um papo de um assunto muito importante, que é o cooperativismo. Não tem outra organização que dá certo a não ser cooperativas, viu, Fernando? Então, seus ouvintes vai ter a oportunidade, quem está nos assistindo, de conhecer melhor o que é o cooperativismo no estado de Rondônia. Senador Assir, o cooperativismo ele nasce lá na Europa, 1840, salvo engano. Né? E aí ele chega ao Brasil, né? Vem importado dos indo-europeus. E na região de onde o senhor é oriundo, que é o Paraná, o sul do Brasil, é muito forte. E depois passou a vir para Rondônia. E o senhor conhece toda a história do cooperativismo aqui, uma por uma das cooperativas, e viu ao longo do tempo o que o crédito fez para ajudar a avançar a Rondônia, né? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Salatiel. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais, da Rádio Alvorada. É um prazer participar com você sobre um tema que eu entendo que é da maior importância para o país, especialmente agora para o nosso estado de Rondônia. Hoje, na feira da Rondônia Rural Show, muito bem organizada, fica aqui meus cumprimentos ao nosso secretário da Agricultura do estado, que organizou junto com os demais essa feira tão importante. E se nós estamos hoje com a feira e discutindo do cooperativismo, é porque o estado de Rondônia já está produzindo bastante. Nós começamos lá atrás com o desmatamento, veio a indústria da madeira, depois veio a bacia leiteira, que é o gado leiteiro, depois o gado de corte. Nós somos grande exportador de gado de corte ou da nossa carne produzida no estado, e já avançamos bastante na produção de grãos. Agora, Salatiel, é o que eu tenho dito nas reuniões que eu tenho feito, nós estamos no momento de virar a chave novamente. E a virada de chave agora é a industrialização daquilo que nós estamos produzindo. Assim como no começo da história do boi gordo, nós mandávamos para fora o boi gordo em pé, depois veio a indústria, agora nós temos que trabalhar através do cooperativismo a questão da industrialização. Nós temos um caminho grande pela frente. Rondônia tem apenas 40 anos de emancipação política, é um estado jovem, um estado que começou há muito pouco tempo, né, 40 e poucos anos de emancipação, e nós acompanhamos tudo isso desde a época do desmatamento até agora. Ou seja, nós avançamos muito, mas nós temos que copiar aquilo que deu certo em outros estados, como, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul, e lá também são áreas
são regiões de pequenas propriedades, né? Onde tem o frigorífico ali no entorno de Chapecó, no entorno do oeste do Paraná também, e no Rio Grande do Sul. São pequenas áreas. E essas pequenas áreas é que propicia a criação de cooperativas para a industrialização. É a cadeia da produção de frango, é a cadeia de produção de suínos, produção e industrialização e exportação também. É claro que o cooperativismo das cooperativas de créditos no estado de Rondônia é um exemplo para o Brasil inteiro. Agora, nós temos que avançar no cooperativismo para trazer para a industrialização os nossos agricultores, principalmente da agricultura familiar. Eu tenho certeza que o Salatiel tem uma equipe bastante eficiente e ele tem um conhecimento amplo e tem acesso ao cooperativismo no Brasil inteiro, tem condições e vai nos ajudar muito nessa virada de chave. Eu entendo que é urgente para a geração de emprego e renda no estado de Rondônia, Fernando. Sabe que o cooperativismo não é novo. Em 1844, em Rochdale, na Inglaterra, a primeira cooperativa lá dos tecelões, e hoje nós vivemos um momento ímpar na questão da produtividade no estado de Rondônia, devemos reconhecer isso. O senhor muito bem citou que o Paraná para nós é um exemplo. A Aurora é cooperativa lá do centro-oeste catarinense, aí veio a Copavel no Paraná, a Coamo, a LAR, e outras mais que tem ali no oeste paranaense, ali, onde congrega, inclusive, por coincidência, congrega 54 municípios, que é o tamanho de Rondônia, que tem 52 municípios. E precisamos, sim, industrializar para gerar mais renda e emprego e agregar valores aos produtos. Nós não devemos, eu conversava aqui, na Rondônia Rural Show, com o pessoal do café e o pessoal do chocolate, não devemos, entendeu, exportar o cacau para fora, o café em coco, que fala, em grãos, e voltar industrializado, gerando emprego e renda lá fora. Tem que gerar emprego e renda aqui dentro do estado de Rondônia. As nossas cooperativas de crédito estão avançadas, estão, eu não digo consolidadas, que precisa muito trabalhar a questão do acesso ao crédito, que é uma dificuldade para o produtor rural, principalmente para a agricultura familiar, que nós temos a deficiência da regularização fundiária, as outorgas de água, que ainda é um gargalo para o nosso estado. O senhor, quando senador, fazia as audiências públicas, nós participamos de várias para poder avançar nesse sentido. Mas nós precisamos desburocratizar. Se o estado não dá conta, passa para o município, se a federação não dá conta, passa para o estado, para poder avançar, porque nós sabemos o que acontece lá na ponta. A cada um sabe da sua necessidade, peculiaridade. E Rondônia precisa avançar nesse sentido. Precisamos organizar as cadeias produtivas para que possamos avançar nesse sentido. Segurar o homem do campo lá no campo, segurar os jovens, segurar a mulher. Às vezes a cidade incha muito porque os jovens saem para estudar e aí não quer fazer agronomia, veterinária, zootecnia, quer fazer outros cursos e de lá seguir na cidade. Tem que trabalhar a sucessão no campo e nós do cooperativismo estamos trabalhando muito isso. O crédito é um ramo do cooperativismo, tem mais 7 ramos. O agro, nós estamos trabalhando um projeto Rondocop Agro, que nós apresentamos quando o senhor nos visitou lá na OCB, temos uma equipe capacitada, estamos avançando nisso para trabalhar desde a preparação do solo, o plantio, a colheita, o armazenamento, a industrialização dele e a comercialização. Nós já temos produtos aqui no mercado dos Irmão Gonçalves, das nossas cooperativas. É o palmito do Reca, é a geleia, é os licores. Nós temos os cafés já em pó, embalado. Estamos trabalhando junto com o SEBRAE, que é uma entidade do qual nós fazemos parte do conselho, para trabalhar a visualização dos rótulos deles, a embalagem. Porque às vezes, muitas coisas, Fernando, o pessoal olha o supermercado e olha a embalagem. Mas nós temos também que ter o produto de qualidade dentro dessa embalagem. Então,
estamos avançando, Acir, nesse sentido, para poder industrializar cada vez mais o Estado, incentivando o cooperativismo para crescer. Aquilo que você falou, 40 anos só, a OCB e o Estado tem 40 e poucos anos, por coincidência, 83, 84 emancipou o Estado e 85 a OCB. Mas temos que trabalhar cada vez mais firme e procurar sempre o poder público para desburocratizar. Essa é a palavra. Antes do Então, senador você fazer a acha que intervenção, a Emater... eu percebi, senador, que ele Pois falou não. sobre manter as pessoas no campo. E a gente está com um desafio que é maior ainda, que é manter as pessoas em Rondônia. Em 5 anos, nós perdemos o equivalente a uma população total de Alta Floresta, por exemplo. Isso é o quê? É falta do bom emprego. Emprego tem, mas o bom emprego, o qualificado, o técnico, enfim, isso é a industrialização que vai trazer. Senador, eu queria saber do senhor, nessa parceria que tem dado certo da política com o cooperativismo, como é que a política pode contribuir ou onde ela está deixando de contribuir para que essa virada de chave aconteça em Rondônia? Tudo bem, Fernando. Eu entendo que está faltando um trabalho mais forte do governo do estado com as prefeituras municipais. Talvez a Emater ela possa ampliar o seu trabalho junto com as cooperativas, junto com a OCB, fazer um planejamento, um projeto para a gente desenvolver as agroindústrias no estado de Rondônia. Eu entendo que esse é o grande desafio que nós temos. Uma coisa interessante, dinheiro não falta. A Pronaf tem crédito para todos os nossos agricultores, principalmente a agricultura familiar, que é diretamente o Pronaf. O Plano Safra, ele pega os grandes, mas o Pronaf, ele pega... E é exatamente no Pronaf que nós temos que agir. Agora, tem que ajudar o nosso agricultor a fazer projeto, a regularizar a documentação, só a regularização fundiária, mas é regularizar a documentação, fazer o projeto, entrar no banco, porque o agricultor que tem lá os seus 10, 15, 20 alqueires, ele não tem a capacidade financeira, a capacidade técnica de entrar no sistema, fazer o projeto e tudo mais. Eu acredito que a atuação do governo do estado, ela deva ser muito mais eficiente do que é hoje, e eu aí entendo que, junto com a OCB, há condições de fazer esse trabalho para que a gente possa ter acesso ao agricultor e o agricultor ter acesso ao sistema financeiro, que é onde dá o pontapé inicial para poder produzir. É uma preocupação grande, eu tenho dito isso, Latiel, é a falta de perspectivas de bons empregos no estado de Rondônia. Muitos dos nossos jovens estão indo estudar fora e não voltam mais. E outros que se formam no estado de Rondônia têm procurado emprego em outros estados porque têm expectativa de um salário melhor, uma melhoria de qualidade de vida por conta do seu salário, coisa que não acontece hoje em Rondônia. Se nós falarmos em Porto Velho, qual é a maior indústria de Porto Velho? É o contra-cheque. É o contra-cheque federal, estadual e municipal. O que é muito importante e precisa. Isso não há dúvida. Não estou dizendo que é negativo, é positivo. Mas nós temos que ter outras alternativas, que são as indústrias esmagadoras de soja. É claro que a industrialização do café, do cacau, ela é importante, do mel e tudo mais. E isso é um trabalho que a OCB já fez e o faz muito bem, mas é preciso que haja uma ação governamental. Se preciso for, eu acredito que deva ter a participação do Ministério da Agricultura também, para que a gente possa fazer um planejamento para o estado de Rondônia. Eu diria que o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, junto com o governo do estado e junto com a OCB, e sem a sociedade organizada, olha, pode escrever que nós não vamos avançar. A sociedade organizada é que faz a diferença no Brasil. Não é diferente no nosso pequeno estado de Rondônia, que é pequeno em produção comparado a outros estados, mas com uma projeção
de ser um grande estado produtor. Agora, a sociedade organizada, que eu considero aí a OCB, tem condições de, junto com o Estado, junto com o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério do Meio Ambiente, fazer um grande projeto para o Estado de Rondônia. Isto é fundamental. Isso eu tenho mapeado na minha cabeça como tem que ser feito, e é o grande projeto que a gente coloca à disposição da população para a gente colocar em prática a partir do ano que vem. Independente de quem ganha o federal, quem ganha no governo do Estado, nós precisamos fazer com que isso aconteça. Nós temos que trabalhar com as pessoas, nós temos que trabalhar com os nossos agricultores e com as organizações que nós temos. E nós temos as cooperativas de crédito que estão à disposição. Nós temos a OCB que atua muito bem. Eu conhecia a equipe técnica na semana passada em Porto Velho e fiquei impressionado com a qualidade técnica que existe dentro da OCB à disposição de quem? Da sociedade, à disposição dos nossos agricultores. Agora, precisamos de uma Emater técnica, com um planejamento, fazendo um projeto mas é um projeto grande, um projeto de desenvolvimento forte para o Estado de Rondônia. Eu tenho certeza, que eu conheço, já conversamos sobre a OCB, está pronta e querendo e puxando a fila para desenvolver isso. Falta as outras partes acontecerem. Então, nós, aquilo que pudermos, vamos estar sempre juntos, acompanhando e dando a nossa parcela de contribuição para que a gente possa dar essa virada de chave, Salatiel. Com certeza. Eu vou acrescentar mais algumas secretarias aqui, Acir, que nós possamos fazer um trabalho em conjunto. Você falou da Emater, mas eu quero incluir a SEAGRE na questão, entendeu, do apoio. Ali é na distribuição de mudas, é na questão que pode interferir junto ao produtor para poder dar mais apoio. O IDARON, na questão da sanidade animal e vegetal. É importantíssimo o IDARON estar nesse processo junto também. E o outro é a SEDAM. Olha, para você ver, eu fico triste saber, entendeu, que demora 1 ano e pouco para uma outorga de água para fazer as irrigações nas lavouras, aqui no caso do café. Nosso café é premiado lá fora, vai em Minas Gerais, é premiado, e às vezes tem dificuldade, entendeu, no seu registro, até na produtividade aqui. Então nós temos que trabalhar junto a esses órgãos. Você citou também o Ministério da Agricultura, também o Ministério do Meio Ambiente, para entender que o que o produtor precisa ser, precisa só dessa liberação, dessa documentação, é desburocratizar. Quando você falou do PRONAF, nós trabalhamos muito com o PRONAMP e com o PROAMP, que no caso do SEBRAE, sou conselheiro no SEBRAE, e aí tem o SEBRAE delas, precisamos também incentivar as mulheres. Hoje as cooperativas têm uma parcela só de 10% do FNO, que é do Banco da Amazônia. E nós precisamos elevar esse percentual, sabe por quê? Hoje o BASA tem apenas 14 agências no estado, e algumas com eminência até de fechar. Inclusive, a superintendência do Banco da Amazônia já não está mais em Rondônia, está em Brasília. Eles distribuíram superintendência do agro, superintendência da indústria. Eu ontem conversei com o Edmar, que está em Brasília, estávamos no jantar, eles distribuíram o Banco da Amazônia, sim. Eu sempre citei, entendeu, que o local das grandes discussões é Brasília. A Sudam teria que estar em Brasília para poder discutir grandes projetos sobre o desenvolvimento da Amazônia. Então, o Banco da Amazônia tem apenas 14 agências e nós estamos com quase 300 agências das cooperativas no estado. Então, temos perna. 10%, Fernando, não dá nem primeiro choque na questão da liberação do recurso. Então, nós precisamos, e aí vem o trabalho da SEDAM na questão da licença ambiental. Aí vem o trabalho da questão da regularização fundiária. Porque o acesso ao crédito, assim, hoje nós teremos uma palestra às 14 horas, no qual eu quero fazer aqui o convite para falar de cooperativismo e acesso ao crédito. Inclusive vai estar lá, além das cooperativas de crédito, vai estar o Banco da Amazônia, vai estar o Banco do Brasil, vai estar a Caixa Econômica, que são bancos públicos que também têm muito recurso para poder aplicar, mas não pode só ceder o recurso, tem que ser com garantias. E qual que é as garantias?
é o documento, é a regularização fundiária, é a escritura do imóvel para poder ter acesso ao crédito. Então, a dificuldade é essa. Então, isso é tudo para caminhar junto esses órgãos que nós falamos a nível de Estado, porque não tem condições da licença ambiental demorar a sair para um tanque de peixe, Fernando, sair e demorar, quer produzir. Qual que é a nossa sugestão? Passe-se uma licença ambiental provisória por 90 dias, porque senão ele perde o tempo até de fazer o plantio, até a colheita, ele perde esse prazo, aí as licenças vencem e aí não consegue atender. Porque a ideia, o princípio das licenças não é dificultar, é facilitar. E tá havendo um contrassenso aí, né? Então, e aí a reclamação viu, assim, inclusive observe isso, que é de profissionais. A SEDAM joga muito para cima da falta de profissionais. Então tem que ver quais secretarias há necessidade da regularização fundiária, tem o CEPAT, que é a Secretaria de Patrimônio do Estado, para poder regularizar, porque é o seguinte, imagine nós temos mais de 80 mil pequenas propriedades, quase 100. Se nós regularizarmos, igual regulariza aí, 1.000 por ano, nós vamos demorar 80 anos para regularizar o Estado. Chega uma leva, vamos entregar a regularização fundiária. 1.000 escritura. Isso é por ano. Se tem 80 mil, Fernando, vai demorar 80 anos para poder regularizar. Então, tem que avançar. Essa é a nossa ideia. Ô senador, e dentro desses quando eu falo, viu, Fernando? Legalização documental das propriedades, desburocratização, incentivo, etc., o crédito está aí, pujante, querendo, né, essa demanda. A gente tem um outro problema, quando você fala de setor produtivo, que 80% do PIB de Rondônia advém do agro, do setor produtivo em geral. Infraestrutura, né, rodoviária. A gente tem o grande problema hoje da 364. A gente sonhava com duplicação, concedeu, tá estreitinha. Por exemplo, para chegar aqui na Rondônia Rural Show, não sei se você passou por isso, presidente. 4 quilômetros de fila, parado. E aí é uma situação que se repete não só em Rondônia Rural Show, mas a todo momento, a partir dessa concessão à iniciativa privada. Então, esse é um dos gargalos principais também, não é, senador? É assim, só voltando um pouquinho na questão desse planejamento que eu estava falando, quando eu coloco Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente e Governo do Estado, eu entendo que o Governo do Estado ele tem que puxar para si, o governo tem que ter um departamento exclusivamente para cuidar do desenvolvimento de Rondônia, e esse departamento vai fazer. Tivemos uma queda na conexão com o senador Assir, daqui a pouco a gente retoma e continua esse papo com a participação dele, mas o que ele vinha pontuando é de suma importância nessa Latiosa. Com certeza, quando ele fala da União trazer para o governo do Estado, inclusive, Fernando, nós fizemos um documento para a bancada federal, para a coordenação da bancada federal, para que o governo federal passe a regularização fundiária para o Estado. Porque o Estado conhece a peculiaridade, aquilo que eu falei no início da nossa entrevista aqui no podcast, para que o governo passe isso para poder avançar. E aí o governo do Estado também pode passar para os municípios para fazer essa organização. Então, assim, eu estou complementando aqui o que você disse, questão do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, para facilitar. Inclusive, nós enviamos um documento com mais de quase 20 entidades, assinando para o governo federal passar para o governo do Estado a regularização fundiária. Mas o governo também tem que dar devida atenção a isso, porque se não correr atrás, não vem. Se não tiver pessoas lá no Senado que leve isso na pauta, nos ministérios competentes, não avança. Eu sempre, quando estava em Brasília, assim, quantas vezes lá no Ministério do Meio Ambiente, lá no Ministério da Agricultura, junto com os ministros à época, tentando fazer esse trabalho, e a gente sabe, entendeu, que na busca disso é que vai facilitar a responsabilidade do Estado, a responsabilidade dos municípios. A outorgas de água é do Estado, passa para os municípios para poder avançar. O Assi falou aqui, anteriormente, da questão de Porto Velho. A indústria é sobre a folha de pagamento.
Mas Porto Velho avança na produtividade. Ali, a Ponte do Abunã, que tem 13 distritos, e aí, quando você falou do pedágio, olha para você ver quanto facilita. Porque o porto está dentro de Porto Velho. Então, nós temos que incentivar para que produzam lá, porque está mais próximo do porto é a questão da logística. E aí nós vamos avançar também nessa questão que o Assir é defensor da duplicação da BR-364, mas do jeito que está, nós não somos favoráveis, não. E dá para reverter nessa. Na verdade, o que a gente está pregando e que nós estamos levando para a sociedade é que precisa ter alguém para puxar à frente dessa situação. Tem que sentar na mesma mesa governo do Estado, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e o ACB, que é a sociedade organizada, e fazer um planejamento para o Estado. Que nós, em uma audiência pública que nós fizemos aí em Ji-Paraná, que eu acredito que você estava junto, Salatiel, estava junto conosco o vice-presidente do Banco do Brasil do agronegócio, da agricultura. E aí, como estávamos online com o Banco do Brasil, havia um questionamento sobre o acesso ao Pronaf das pessoas que não tinham o título definitivo e não tinha escritura do seu terreno. E naquela audiência pública eu fui acusado, desde que o INCRA desse uma declaração para esse agricultor, ele poderia ter acesso ao crédito. Isso não deve ter mudado, deve ainda estar em vigor. Então, nós temos que usar desses atalhos para resolver, ou seja, tem que ter vontade política para isso. E para ter vontade política é isso que você está dizendo. A gente tem que ir lá no Ministério A, Ministério B, tem que ir lá com o presidente da República, com o governador do Estado, e tem que estar todo mundo imbuído desse projeto. E eu acredito que isso pode ser feito. Nós temos uma eleição esse ano que nós podemos fazer uma mudança radical para que a gente possa ter as pessoas que tenham um comprometimento com a população. E aí vem aquela questão da credibilidade, né? Tem que ter credibilidade para poder juntar essas peças todas e avançar. Como a duplicação da BR-364, ela tem que acontecer o mais rápido possível, através de emendas de bancada indicada pelos senadores ou deputados federais. Por exemplo, o grande exemplo que eu dou é a duplicação que nós fizemos da BR-364 no município de Paraná. E os 2 viadutos que estão sendo feitos, um já foi entregue, que é destino a Presidente Médici, hoje quem está passando, vai para a Rondônia Rural Show, já está passando por esse viaduto, e agora começou o viaduto para Ouro Preto Oeste, na interseção do Anel Viário. Isto é uma obra de emenda de bancada indicada por mim, já lá em 2020, mais ou menos, que está sendo aplicada ao longo desses anos todos. Então, isto é possível fazer. Agora, tem que ter vontade política, tem que ter comprometimento com a sociedade para poder fazer obras obras que, vamos dizer assim, que fazem a diferença para a população como um todo, sem buscar obras eleitoreiras, obras que vêm a buscar interesse individual, de retorno financeiro, essas coisas eu sou totalmente contra. Por isso que a gente está querendo voltar ao nosso trabalho, porque entendemos que temos condições de fazer juntar esse quebra-cabeça, Salatiel e Fernando, para que todos os entes que têm condições de ter esse projeto, sentar à mesa e fazer um planejamento, um projeto para o futuro atual do Estado de Rondônia. Não é um futuro para daqui 10, 15 anos, não. Tem que fazer um projeto para começar a executar em 27. Em 27 mesmo já começar a execução desse projeto, como foi feito. O grande exemplo que nós temos, Salatiel, é Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é o que é hoje por causa de uma ação governamental do Estado do Mato Grosso com o Estado federal, com o governo federal. E aí envolveu o Ministério Público local, envolveu o Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, e as secretarias todas de Estado, Ministério dos Transportes também, envolveram todos esses entes e fizeram
o que Lucas do Rio Verde é uma potência da indústria brasileira. Não é uma potência da indústria do Mato Grosso, não. É brasileira. Isso nós podemos e temos que fazer da mesma forma todo o estado de Rondônia. Porque Rondônia é pequeno em área territorial comparado ao Mato Grosso. É evidente. Mas nós queremos fazer do estado de Rondônia uma potência industrial do agronegócio. Vamos industrializar aquilo que nós produzimos. É evidente, para isso nós temos que ter o escoamento. Para ter o escoamento, nós temos que ter a duplicação da BR-364. E vai acontecer, Salatiel, não sei a que ponto, mas a ferrovia vai passar por Rondônia para chegar ao Peru e ir para a Ásia. Isso vai acontecer. E nós temos que nos preparar. De que forma nos preparar? Com um produto industrializado para exportar. Essa exportação, para nós, é importante. E a passagem dessa ferrovia, embora algumas pessoas acham que ela não acontece, ou que vai demorar muito, ela vai acontecer e vai ser muito importante para o nosso estado. Então, nós temos que pensar grande, pensar no futuro de Rondônia, no futuro do nosso país. E é um projeto do tamanho desta envergadura que nós imaginamos para o estado de Rondônia. Temos várias estradas para a rodovia do Boi, nós temos que ligar Nova Mamoré com asfalto, via Buritis, Campo Novo, nós temos que ligar Colniza com asfalto, nós temos que ligar Juína, Vilhena com asfalto, nós temos que ligar o Mato Grosso via Ji-Paraná, Nova Colina, Rondolândia, tudo com asfalto, são ligações importantíssimas que devem ser feitas todas, estar tudo dentro de um projeto e planejamento para o futuro do nosso estado. Nós precisamos achar transporte modais para poder avançar. Logística é tudo. Quando você citou aí, ligando Vilhena, Juína, na caravana do agro, que nós levantamos e entregamos a carta para você, você viu lá 9 eixos lá importantes e falou muito de logística. Qual que é a ideia? Debater, sem dúvida, a duplicação da BR-364, debater essa questão da ferrovia, e nós também citamos a ligar ali Pimenteiras, que a região do Cone Sul está produzindo, para sair via o rio Guaporé ali, Comodoro, e chegar no Mamoré até Guajará-Mirim, que aí fica próximo do porto e evita o pedágio. Porque de Guajará-Mirim, quase 300 quilômetros, você chega no porto, em Porto Velho. E aí, essa questão da exportação que você falou para outros países da Ásia, está saindo do porto de Xangai para poder embarcar a nossa produtividade. Então, olha o que a rodovia pode proporcionar. E aí, vamos citar outro ponto positivo que eu quero elogiar, quando nós iniciamos a questão da 319. Me parece que tem aí já uma programação da assinatura da questão do início das obras. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, parece que programando, mas isso há de se fazer justiça. Quando nós fomos pela primeira vez, aquela equipe, se não me falha a memória, foi 2015 ou 16, né, Acir? Juntamos 2015. as pessoas e fomos para lá, 319 que liga. Então, eu acredito. Agora, a gente fala muito dessa questão da economia, Acir. Eu deparo com a situação. Observe quantos acidentes estão acontecendo nessa BR-364, assim, quantas vidas dos nossos entes, entendeu? Amigos, perdemos amigos. Parece que quando veio fazer esse trabalho aí, a empresa aí, a 364, ela impede de transitar. Eu gastei 8 horas de Vilhena de Paraná. 2 acidentes um em cima do outro. Em vez de liberar uma parte da via, eles trancam as duas. Eles vão fazer um tapa-buraco, ele fecha as 2 vias, impedindo o trânsito, impedindo a fluidez das carretas, Fernando. Então, isso está acontecendo no nosso estado, tem que chamar a atenção. E o material que eles estão utilizando é muito fraco, está fazendo um tapa-buraco. Esse dia eu até brinquei, eu vi uma betoneira e 2 roçadeiras, equipamentos. Tinha uma carriolinha assim. Fazendo, entendeu? Então não corta o buraco quadrado ali para colocar o produto, que é o CM30,
Você conhece de rodovia, você conhece de asfalto, você sabe que tem que ser um material. Aquilo os caminhões vão passando, eles vão se desfazendo e vira tipo um morro. O carro pequeno bate ali, ele vai para frente do carro. O caminhão boiadeiro, aqui perto no quilômetro 36, aqui entre Vilhena e Pimenta Bueno, antes de chegar no Guaporé ali, antes de chegar, aliás, na usina ali, passou em cima do Uno. Olha para você ver, o Uno fez essa manobra, parece que debaixo da carreta. E aí, então, os acidentes estão falando pela vida, viu, Acir? Em 2012, nós lançamos aquele projeto Duplicação pela Vida, a gente fala do transporte, da economia, mas nós temos que olhar vidas também que estão se perdendo nessa BR. Então, tem muitos modais de transporte que devemos. Você falou lá da rodovia do Boi, tem apenas 80 quilômetros asfaltado, que é de Corumbiara, lá ao Trevo da Pedra. Então, falta ali, entendeu, mais 60, 70 quilômetros para ligar até Parecis, para sair por Rolim de Moura, e aí avançaria, e o tanto que economiza, Cir, porque aí você faz a volta. Você falou de Vilhena a Juína, são 230 quilômetros de Vilhena a Juína. Para você fazer a volta para chegar em Juína, são mais de 600 quilômetros. Olha quantos que eu economizaria, Fernando. E a produtividade que vem naquela região ali. Então é importante citar isso e de logística você entende, eu tiro o chapéu. Vamos trabalhar. Eu entendo que o Rondônia, por ser um estado jovem, cresceu muito, avançou muito. Mas nós podemos e vamos avançar muito mais. É isso. Há algo mais a acrescentar nesse papo aqui? Eu acho que nós temos que falar da Rondônia Rural Show desde o início dela, né, Fernando? Se não falar dela, não. Se não falar da Rondônia Rural Show, né, assim? Aliás, você tem até um vídeo bacana que eu assisti, assim, no seu Instagram lá. Aliás, está bem alimentado com informações sobre exatamente esse começo da Rondônia Rural Show, né? Aliás, o quanto que ela foi um divisor de águas para o setor produtivo de Rondônia. Não falo agro, falo setor produtivo em geral, né, Salatiel e senador? Quando nós iniciamos na verdade foi... Eu vou citar aqui, foi lá em 2011, na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, o secretário era o Anselmo de Jesus, e aí o Acir, o seu Ayrton era o vice-governador, governador Confúcio Moura, saímos aqui numa equipe lá para o Paraná, o Dilvo abriu as portas da Copavel, então a Rondônia Rural Show é uma Xerox lá da Copavel. E aí o avanço iniciou lá aqui no Parque Hermínio Vitorelli, no Parque Exposição, e aí vimos que a área era pequena, o Acir conversou com o Gesualdo, que era o prefeito à época, liberou esse espaço aqui da 3ª para a 4ª Rondônia Rural Show, um espaço com 50 e poucos hectares, aonde tem aí as áreas cultivares aí, de experimento. É uma realidade, lá ficou pequeno, e hoje na 13ª, olha as imagens aí, ó. Magnífico. Na 13ª Rondônia Rural Show, e aí eu tenho que fazer justiça aqui de citar essas pessoas. O seu Assis nos recebeu muito bem lá em Cascavel, e aí essas pessoas foram responsáveis. E a OCB sempre, desde a primeira edição, então tem que fazer justiça. Aí veio o secretário Evandro Padovani, agora o Luiz Paulo, que deu sequência, o governo realizando, mas também, Fernando, os empresários, as empresas, os expositores que diuturnamente trabalham para que essa Rondônia Rural Show venha a ser sucesso. É o que é hoje. O setor produtivo de Rondônia, então tem essa grande parcela de contribuição, tem que fazer justiça a essas pessoas que lá atrás abraçaram e hoje é o que é. Senador? É importante você colocar dessa forma e é o que a gente sempre comenta. E nós falávamos há pouco de que tem que ter alguém para puxar a fila e colocar as pessoas certas à mesa para resolver. E o que eu quero dizer? Ninguém consegue, ninguém faz nada sozinho. Não existe isso. Isso mesmo. Tem que estar um colaborando com o outro e buscando as coisas que já deu certo em outros estados, até em outros países. E é exatamente o que nós fizemos. Nós convidamos o governador Confúcio, o Ayrton, o secretário da Agricultura, o Salatiel, e fomos lá com o Dilvo, que é um grande amigo nosso, e abriu as portas e mostrou todo o processo, como é que nós deveríamos fazer para criar a Rondônia Rural Show. Mas veja você, quantas pessoas foram envolvidas nesse processo. É porque tem que ser assim.
Nós vivemos num mundo globalizado, nós precisamos do apoio das pessoas. E se todo mundo puxar para o mesmo lado, a gente vai para frente. Agora, se um puxa para a esquerda, o outro puxa para a direita, ele não vai para lugar nenhum. Nós temos que estar todo mundo unido, juntos. É por isso que eu estou citando aqui a grande importância de nós ter um planejamento para o Estado, junto com o governo federal, governo do Estado e prefeituras municipais. E nisso tem que ter alguém para organizar isso. E a bancada federal aqui tem esta responsabilidade de fazer essa união e esse trabalho. Então, está de parabéns o Luiz Paulo, que é o secretário da Agricultura, que deu sequência ao trabalho da primeira Rondônia Rural Show, que foi lá no Parque de Exposições da Expogipa. É claro que teria que ser lá o primeiro, que era muito pequeno, era um embrião apenas. A partir dali, mostrou-se a necessidade de fazer todos esses canteiros, esses plantios, onde as empresas estão mostrando as suas sementes, as suas qualidades para o agricultor e trazendo os agricultores para participar. Eu entendo que a parte mais importante, que é a Rondônia Rural Show, é trazer os agricultores para participarem desta feira, essa aproximação do agricultor com a tecnologia, ela é de fundamental importância. E se o Estado não vai buscar, essas pessoas não têm condições financeiras de vir até o Parque Valdecir Hacker em Ji-Paraná. É necessário, e o Estado o faz muito bem, buscando essas pessoas e levando-as de volta no final do dia. Isso é fundamental para o sucesso. E aí nós estamos levando tecnologia para o campo. Isso é fundamental. Então, cumprimento mais uma vez você, Fernando, pelo teu trabalho, o Salatiel também pelo trabalho à frente da OACB, e vejo muito serviço pela frente para você, Salatiel. E pode contar com o nosso apoio, nós vamos sempre estar juntos. Assim, só para complementar, eu sempre digo o seguinte, a oportunidade aqui da Rondônia Rural Show é do pequeno, médio, grande. Eu falo o seguinte, você compra uma cocada de R$3, um doce ali no pavilhão ali da agroindústria, da agricultura familiar, como você também compra uma máquina de quase R$3 milhões. Exato. Então tem para todo gosto. É verdade. É uma vitrine tecnológica a céu aberto, é a inovação, a tecnologia, os drones que nós estamos vendo aqui, assim, é impressionante. Como virou internacional, os países... Me parece que está chegando aí o pessoal do Texas, nos Estados Unidos, para ver o modal de plantio que Rondônia produz. Você sabe que Rondônia, eu sempre falo o seguinte, não é o Paraná do futuro, é o Paraná no presente. E você é da terra dos cooperativistas, que é a região oeste aí do Paraná, que é a Copavel, que é Cascavel, que é a Olara, Coamo, a Frimeza, Cocamar, enfim, tudo que produz nessa área aí é os pequenos organizados. As cadeias produtivas têm que estar organizadas. E não tem outro caminho a não ser o cooperativismo. E as nossas cooperativas estão aqui na Rondônia Rural Show, as cooperativas de crédito, todas com linhas especiais, mesmo com a dificuldade que atravessa o nosso país, mas o nosso agricultor ele é otimista, ele acredita. E o pequeno produtor, ele vende o último bezerro da chácara dele ou do sítio dele e paga suas contas. As inadimplências das nossas cooperativas são baixíssimas, porque ele tem a responsabilidade. O que precisa é desse apoio. Aquilo que nós falamos, regulação fundiária, licença ambiental, outorga de água, nós precisamos dar essa voz a ele. Então vamos juntos aí nessa caminhada, dar a voz a esses produtores e dizer que a Rondônia Rural Show está aberta aqui para todos. Inclusive, reforçar o convite aqui através aqui do SGC do podcast. Às 14 horas estaremos falando de cooperativismo e acesso ao crédito, que sem o crédito não faz nada, né? Não produz, e sem a documentação necessária também fica difícil ter acesso ao crédito, porque tem que ter garantia, Fernando. Exato. O setor financeiro trabalha assim, com garantias. Então, às 14 horas estaremos lá. Nossas cooperativas agro estão aqui, nossa cooperativa de reciclagem está aqui, cooperativa educacional, de saúde, de crédito, todos os ramos do transporte estão aqui.
na Rondônia Rural Show, porque aqui é que faz os grandes negócios do estado de Rondônia. Quer conhecer o que Rondônia produz? Quer conhecer o que Rondônia tem? Vem para Rondônia Rural Tá representado aqui, Show, né? que aqui está apresentado aqui tudo isso e muito mais. Vem para cá! Bacana. Só para finalizar, Muito bem. citando a Copavel, pode ir, senador. Lembrando que está sendo liberado o FNO também para as cooperativas de crédito, né, Salatiel? Daqui uns dias, eu não sei se já estão, mas está em processo final, a liberação para que as cooperativas de crédito também possam emprestar através do FNO. Isso é muito importante para sair um pouco do BASA e ir para as cooperativas, que tem uma organização muito maior e está em todos os municípios. Eu só peço para você dar uma olhada, Salatiel, dessa questão que eu falei há pouco, que o Banco do Brasil tinha liberado para o familiar que não tem ainda o título, o documento definitivo da sua terra, só com uma declaração do banco. O Banco do Brasil estava aceitando esse documento do INCRA para que o agricultor tenha acesso ao crédito. Isso foi feito pelo então vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias, em uma audiência pública que nós tivemos aí em Ji-Paraná, ao vivo com o Banco do Brasil e o Brasil inteiro, e foi feita essa liberação. Era isso. No mais, parabenizar a todos pela organização dessa festa. É uma festa importante. Não é festa, né? Festa é um modo de dizer. Mas para o agricultor é uma festa realmente, porque ele tem um conhecimento através de palestras, através de ver, olhar, pegar na mão os equipamentos, os produtos que estão modernizando a produção. Isso vem para trazer melhorias na habilidade e na qualidade. Isso traz mais recurso ou traz mais renda para o agricultor. Então, meus cumprimentos a você, Fernando Salatiel. Então, deixo um abraço a todos, um belo podcast e na próxima nós estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Um abraço, senador. E para fechar, a importância desse trabalho da união de vocês, de ter ido lá, uma pequena ideia, né? Surgiu um grande projeto, a Rondônia Rural Show começa no primeiro ano, né, em 2012, né? Com 186 milhões em movimentação, e hoje, ano passado, chegou a 5,1 bilhão. 1 bilhão e 400 milhões a menos do que foi a Copavel. Ou seja, a gente está quase alcançando ali, né? E a quantidade de expectativa também de grandes públicos, né? É assim, mesmo advindo muita coisa, Fernando, temos que ser otimistas. Temos que acreditar primeiro em nós mesmos e depois na nossa potencialidade que nós temos para produzir. Precisamos industrializar. O Assir falou muito bem que o Estado precisa ser industrializado para parar de vender commodities. Vende tudo lá para fora e vem industrializado. A soja. Ele falou da esmagadora de soja. A soja vai para fora e volta em forma de óleo de soja. Temos que fazer a ração, misturar o milho, misturar a soja e fazer com que industrialize aqui, gerando emprego e renda no estado de Rondônia. Não tem outro caminho a não ser a industrialização desse estado e, sem dúvida, o melhor caminho é o cooperativismo. E o cooperativismo faz, a política faz, mas quem faz primordialmente é aquele que vai decidir ali na urna, né? É fugir dos discursos vazios e emocionais, porque tem um monte de gente discussando, né? Discurso vazio e emocional. Não, primeiro, devido até ao ano político, né? E engajar-se em quem tem projetos de fundamentação, de transformação e de continuidade do avanço para Rondônia. É isso que a gente espera. Fernando, nós estamos vivendo um ano de eleição e de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo inicia agora, já em junho. Dia 13, o Brasil entra em campo. E já entra em campo e é um ano diferente, entendeu? Um ano muito curto. E aí vem as eleições. Qual que é o nosso pedido? Analise o passado desses que estão aí candidatos. Não sou candidato a nada. Sou candidato, meu partido se chama OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, no estado de Rondônia. Que você analise aqueles que fizeram, aqueles que estão aí colocando seu nome à disposição. É tão fácil agora pelo celular você digitar o nome da pessoa e saber da vida dela toda. Então, é um ano que nós trabalhamos muito essa questão de educação política, de você ver as pessoas realmente que têm compromisso
com as entidades, com o setor produtivo, com as indústrias, com o agro, com o funcionário público. Veja e analise, é momento de raciocinar. Você está dando aí um cheque em branco de 4 anos para governo, deputado estadual e federal, e um cheque em branco para Senado para 8 anos. E 2 senadores. Né? Então, 2 senadores, 2 vagas. Então, que você analise friamente quem possa nos representar. Temos que avançar no estado de Rondônia. Então, essa é a nossa dica, a nossa orientação vendo de fora o que acontece no nosso estado. E olha que eu conheço 52 municípios e praticamente os mais de 100 distritos que tem no nosso estado, que nós temos cooperativas nesses rincões. Salatiel, obrigado. Papo muito rico e volte mais vezes. Agradecemos em nome do cooperativismo essa oportunidade, a participação do ex-senador Assi Gurgas, a sua participação, essa interação, essa comunicação é que faz que nós vamos avançar. Muito obrigado pela oportunidade. Pode ter certeza que hoje foi aqui um bate-papo, um aprendizado muito grande com você, com a CIR e aos ouvintes, aos telespectadores. Nosso abraço e que Deus abençoe. E venha para a 13ª Rondônia Rural Show. Um abraço, fique com Deus. É isso. E é você que acompanha a gente aqui pelo podcast, também na nossa SGC FM, Rádio Alvorada. Nosso muito obrigado. Continue com a programação musical, informativa. A qualquer momento a gente volta aqui diretamente da feira, estaremos aqui até o sábado à tarde, no fechamento e, claro, transmitindo tudo da Rondônia Rural Show.